Quando a equipe está motivada e engajada, isso pode aumentar o lucro em até 22%. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Empresas Lucrativas. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter uma equipe engajada e que gere lucro para a sua empresa. Eu sou Isael Júnior e o tema de hoje é como saber se minha equipe está produzindo o suficiente. E talvez muitos empresários não se atentem a isso, mas isso é algo muito importante. Você às vezes não sabe se a sua equipe está entregando tudo o que ela pode entregar. E hoje a gente vai desmistificar algumas coisas, vai trazer algumas dicas e estratégias para que você possa fazer esse acompanhamento e por que é importante fazer esse acompanhamento, né? Mas antes da gente trazer isso, já quebrar alguns mitos aqui. Que quando eu digo que a equipe está produzindo o suficiente, não necessariamente é aquele funcionário que trabalha mais, que fica mais tempo na sua empresa, ou que faz tudo muito rápido. E é importante que o empresário tenha essa visão e essa noção, porque às vezes eu estou imaginando que aquele empregado produz muito, e na prática, às vezes, está fazendo de forma errada, ou está quebrando algumas regras da empresa, ou até algumas questões legais, né? A gente tem visto isso na prática, que acontece em algumas empresas, que às vezes o funcionário é muito rápido, faz tudo com muita agilidade, mas às vezes não entrega um serviço de qualidade. E como eu disse, às vezes quebra algumas regras da empresa, ou até uma questão legal mesmo. E tem outro funcionário que tem muita disponibilidade. Tem aquele funcionário, se você pedir para chegar mais cedo, ele chega, se pedir para sair mais tarde, ele sai, mas às vezes ele não entrega. Então, assim, eu tenho uma meta, assim, minha empresa, para crescer, ela precisa vender mais, ela precisa atender mais clientes, precisa atender bem os clientes, precisa de estratégias novas, precisa reduzir custos, ou seja, tem várias estratégias para a empresa crescer. E a equipe faz parte desse crescimento. Dificilmente uma empresa vai crescer se não tiver uma equipe engajada, comprometida com os resultados da empresa. E o empresário precisa estar atento ao resultado que essa sua equipe está produzindo. E você deve perguntar, mas para que, Israel? A minha equipe já é muito antiga, eu já confio neles, e eles produzem bem, é a equipe motivada. E olha, tem uma empresa, inclusive, que eu passo lá assim, quase toda semana. E eu passo lá, tá o pessoal bem relaxado, todo mundo conversando, todo mundo brincando. E assim, às vezes a gente chega numa empresa assim, às vezes cria até um constrangimento para o cliente. Porque tá o pessoal assim, tão interagido nas atividades dele, nas brincadeiras que ele tem, que às vezes o cliente se sente constrangido ali, ter que acabar uma brincadeira ou interferir ali. E aí, assim, com certeza esses funcionários vão estar motivados, porque eles estão fazendo o que eles querem. Estão botando a cabeça do jeito que querem, né? E eu passo e fico só observando, assim, não tenho nenhum contato com a empresa, não sei como é o resultado dela, mas, assim, com certeza aquela equipe poderia estar produzindo mais, né? Ou seja, mesmo quando não tem nenhuma atividade para fazer na empresa, ou seja, não tem um cliente para atender imediatamente, às vezes existem outras atividades, como uma venda proativa, de ligar para os clientes, ou saber se o cliente ficou satisfeito com aquele produto, ou prospectar. Existem várias ferramentas no mercado para prospectar novos clientes, e às vezes os funcionários estão ali brincando, assim, e o dono deve achar realmente que está todo mundo motivado, que está todo mundo bem, está todo mundo satisfeito lá na empresa, né? Mas quando às vezes dá uma pressãozinha maior, o funcionário já acha ruim e às vezes não entrega como precisava. Em outra situação, eu conversava com um empresário e ele relatava dois funcionários que ele tinha lá que eram muito bons e ele estava em dúvida se demitir ou não, porque eles estavam quebrando algumas regras da empresa, né? Tem até uma ferramenta que a gente utiliza nas empresas, que é uma matriz de decisão, que ajuda muito o empresário quando ele está em dúvida se deve demitir ou não aquele empregado, se deve treinar, se deve dar um feedback, né? E ela avalia dois pontos: a questão do resultado e a questão do comportamento. Ou seja, se ele entrega resultado, mas não tem um bom comportamento, precisa receber um feedback. De repente, se não modificar, talvez seja o caso de demitir. E às vezes, se tem um bom comportamento, mas não tem
um bom resultado, da mesma forma, precisa fazer um treinamento para ver se ele entrega mais resultado. Também não chegando no resultado, pode ser o caso de demitir também. Outra situação bem interessante é que uma empresa, assim, o funcionário, tinha um grupo lá, onde estavam todos os funcionários, e de vez em quando um gravava um vídeo, fazendo história, compartilhava lá no grupo, e tinha um funcionário assim que eles, quando estava fazendo alguma coisa, ele compartilhava, assim, fazia algo diferente, alguma atividade específica dele, ele às vezes mandava foto no grupo, né? Mas na prática, no restante do dia, às vezes ele não, quase não produzia. Quando a gente ia ver o resultado dele no fim do mês, a entrega dele estava muito baixa. Ou seja, às vezes o funcionário está aparecendo, às vezes é o mais influente ali, é o que mais fala, o que mais tira foto, e às vezes grava vídeo, faz uma coisa ou outra. Mas será que ele está produzindo, ele está entregando o resultado? E aí estou dizendo assim, que quem faz mais isso, quem manda mais fotos, não produza. Pode fazer muito bem as duas coisas, mas é importante que o empresário ele esteja atento para saber se esse funcionário está entregando, né? Se esse tais atividades, né? E você pode perguntar, mas por que isso é importante, né? Porque quando eu faço essa análise, quando eu identifico os funcionários que estão produzindo e aqueles que não estão produzindo, eu posso identificar as laranjas podres da minha equipe. Identificar a laranja podre, eu posso retirar essas pessoas e às vezes colocar mais, porque tem pessoas que estão aí na sua equipe que talvez não vão fazer falta nenhuma. Uma pergunta que eu sempre faço às empresárias é assim: você contrataria esse funcionário novamente? E muitos dizem que não. Ou seja, se você não contrataria, o que é que ele está fazendo na sua empresa ainda? Se você não contrataria ele novamente, talvez já chegou a hora de retirar esse funcionário. Tá certo? E olha, tem muita gente precisando trabalhar. Hoje não justifica a gente estar com alguém que está só sabotando uma empresa, ou seja, não está entregando o resultado que a empresa precisa para chegar às metas, ao resultado proposto, né? E outra coisa, acaba desmotivando aqueles que entregam, porque quer queira ou quer não, às vezes o pessoal vai se nivelar pelo mais baixo, pelo aquele que está produzindo menos. E quando eu identifico essa laranja podre, dou feedback, resolvo, demito, assim, aqueles que estão motivados vão continuar motivados. E até também é uma maneira de reconhecer aqueles melhores, porque às vezes tem um funcionário muito bom aí na sua empresa, que às vezes não está sendo reconhecido. E essa ferramenta que eu falei também, a matriz de decisão, ela ajuda a identificar também aqueles funcionários que estão no patamar, né? Porque ali você vai dar uma nota, numa planilha que a gente coloca, você dá uma nota para cada funcionário, seja no comportamento ou no resultado, na entrega do resultado, das metas. E ali a ferramenta faz o cruzamento dessas informações e dá uma nota para ele, uma nota média ali, que lá no gráfico você vai ver se precisa treinar no comportamento, precisa dar um feedback, ou então promover ou demitir. Ela vai dar um indicativo, né? Não quer dizer que você tem que fazer exatamente o que a ferramenta disser, mas ela dá um indicativo de que ações você pode tomar, né? E tem uma pesquisa do Instituto Galas que ele diz o seguinte: quando a equipe está motivada e engajada, isso pode aumentar o lucro em até 22%. Ou seja, e é provavelmente que você possa estar perdendo dinheiro aí na sua empresa. Só com a equipe desmotivada, a equipe desengajada, a equipe que fica se escorando e não entrega resultado. Ou seja, por isso que é tão importante eu saber se minha empresa está produzindo o suficiente, se os funcionários estão entregando o resultado que eles se propuseram a entregar, né? Além de aumentar o lucro, né, você também vai poder fazer com que a equipe faça mais com menos, né? Quando ela sabe que tem um acompanhamento, que tem um direcionamento, que o empresário está ali acompanhando. E aí também não precisa que o empresário fique o dia todo assim olhando nas câmeras, vendo o funcionário, né? Às vezes tem muitas ferramentas que facilitam muito isso, essa tomada de decisão, né? Também, assim, vai poder aumentar a responsabilidade, ou seja, quando a equipe está produzindo mais, você está acompanhando, você está dando mais desafios, ou seja, você está aumentando as responsabilidades daqueles colaboradores, né? Eles vão poder fazer atividades mais complexas, porque, assim, às vezes aquele funcionário está acomodado ali porque não foi dado mais nada para ele. E ele acaba se acomodando mesmo. E quando você reconhece que aquele funcionário pode produzir mais, você pode dar atividades
mais complexa para ele, né? Às vezes melhorar a própria qualidade do trabalho dele, né? Também motivar mais a equipe, como eu falei, e apoiar nas decisões de promoção ou demissão, né? Por exemplo, se você pretende demitir alguém da tua equipe, né? Como você vai decidir, né? E aí, às vezes você não tem um parâmetro bom, porque às vezes estão todo mundo muito parecido ali e não sabe como tomar essa decisão de demitir um funcionário ou não demitir. E aí, quando você tem esse acompanhamento, você consegue identificar esses funcionários, né? E isso não precisa ser algo assim, pesado para o empresário, né? Ele pode fazer isso de uma forma muito tranquila. Às vezes, colocando metas e criando processo dentro da empresa. Ou seja, não precisa ser aquela coisa pesada, como eu falei, assim, de estar acompanhando, olhando câmera, chamando atenção, ligando para o funcionário, que gera um estresse para a equipe e gera um estresse para o próprio empresário, né? Às vezes, é interessante que às vezes eu estou com alguma empresa, e às vezes o funcionário diz assim, não, ele fica olhando na câmera e fica ligando, dizendo, fulano, o que é que você está fazendo aí sem fazer nada, assim. Ou seja, não é que o empresário não vai olhar as câmeras e acompanhar a sua empresa, né? Mas não precisa estar todo o tempo assim, fica desgastante para ele, fica desgastante para a equipe. Porque às vezes o funcionário tem algum momento ali de parar também, mas é importante que ele entregue o resultado. É importante que ele tenha uma meta, que ele saiba o objetivo, né? O que é esperado dele. Não simplesmente assim dizer, não, fica aí, faça do jeito que você quer. Ele precisa saber o que é esperado, o que ele precisa fazer. Por isso, quanto mais processo tiver dentro da empresa, mais facilita a tomada de decisão do empresário, assim, para que a coisa não fique muito solta, né? Assim, quando você dá essa meta, você aí vai ter o resultado, a entrega do resultado, e aí, ao mesmo tempo, você também vai poder acompanhar o clima, que é outra questão que é feita também dentro das empresas, que é a pesquisa de clima, porque aí não basta só entregar o resultado. E olha, às vezes quem mais conhece a tua equipe é a própria equipe, aqueles que estão convivendo no dia a dia. E é interessante que a gente, às vezes, coloca uma pesquisa na empresa, assim, para o funcionário mesmo colocar os pontos positivos e os pontos negativos entre eles mesmo, da própria equipe. E aí pergunta se ele contrataria aquele funcionário ou não. E ali eles colocam várias informações que é importante para o empresário tomar essa decisão, né? Porque aí não é só o resultado, porque às vezes eu estou entregando o resultado, aquele funcionário ali é o bonzão, entrega tudo, mas às vezes está desmotivando, às vezes está criando intrigas dentro da própria empresa, né, que acaba, no final de contas, assim, atrapalhando o resultado da empresa. Então, não basta só entregar o resultado, é duas coisas, né? O resultado e o comportamento, tá certo? Então, põe essas dicas em prática, né? Coloca, analisar tua equipe, né? Realmente coloca metas, que a partir do momento que você tem metas, você consegue ter parâmetros para avaliar a tua equipe e, ao mesmo tempo, também ter essa aproximação com a equipe para ter essa visão de cada funcionário e, às vezes, até fazer essa pesquisa de clima que eu falei, para que cada funcionário faça uma avaliação ali dos outros. Curte esse vídeo, compartilhe aí para que mais pessoas possam pegar essas dicas e fazer as empresas crescerem cada vez mais. Um grande abraço.